Tudo bem, pessoal? Boa noite. Meu nome é Pedro Luiz Guimarães, eu sou médico do exercício e do esporte. E hoje a gente vai falar como é que você vai conseguir se tornar um médico diferenciado por saber prescrever exercício. É isso mesmo, prescrever exercício, né? Eu acho que cada vez mais está ficando em alta a ideia de mudança de estilo de vida, o quanto a parte de alimentação e atividade física impactam para as principais doenças, para as principais comorbidades, pensando em longevidade, pensando em qualidade de vida, pensando em melhora dessas comorbidades e, consequentemente, a prevenção de outras doenças, doenças cardiovasculares, mortalidade de todas as causas, câncer, demência e por aí vai. Então, se a gente sabe o poder do exercício, é muito difícil a gente ser um médico que vira e fala: olha, você precisa fazer exercício. Uma caminhada tá bom. Tá bom. Será que tá bom de verdade? A ideia hoje é você, como médico, entender qual é o papel e como você, como médico, pode fazer essa a prescrição de exercício, porque isso também vai fazer parte da terapêutica e da parte de prevenção do seu paciente. Então a ideia de hoje é bem essa, a gente ensinar vocês como é que você consegue se tornar um médico bem diferenciado por saber prescrever exercício. E aí você vai perceber que, tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil para você não só gerar um impacto positivo no tratamento do seu paciente de maneira direta, porque você está falando com ele e você está fazendo uma orientação mais direcionada e mais factível com a realidade, então vai ser mais provável que ele consiga seguir isso e ver o impacto na qualidade de vida dele e, obviamente, nos outros parâmetros, seja laboratoriais, seja outros parâmetros físicos, mas também no seu papel como médico que vai integrar uma equipe multidisciplinar. Não é incomum você ter paciente que tenham outros profissionais que trabalhem em conjunto pela própria saúde dele. Sejam preparadores físicos, personal trainers e por aí vai, sejam fisioterapeutas, sejam psicólogos, sejam nutricionistas, sejam até mesmo técnicos, dependendo de qual for a seriedade com que o seu paciente leva em consideração a modalidade esportiva dele, seja ele um atleta profissional ou um atleta amador. Então, você como médico vai deixar de ser um outsider desse grupo, porque muitas vezes, como esses profissionais eles trabalham de maneira mais direta com o paciente, cotidiana, o médico ele fica muito distante, então fica muito difícil para o médico conseguir fazer uma troca genuína e fazer uma diferença na qualidade de vida desse paciente. Mas a partir do momento em que você entende como gera uma prescrição de exercício, você pode participar dessa conversa, ter uma troca muito mais efetiva e, obviamente, se aproximar mais do seu paciente. Isso vai gerar um maior engajamento nas propostas terapêuticas que você tem. Isso, consequentemente, vai aumentar o engajamento e a adesão dele ao seu tratamento e à sua consulta. Então, provavelmente, ele vai ser um paciente mais recorrente. Além disso, você tendo uma boa troca com esses outros profissionais, esses profissionais, em segundo momento, vão ser profissionais que vão recorrer a você para poder indicar um paciente, para poder tirar uma dúvida, para poder, às vezes, até mesmo definir conduta para aquele paciente específico. Então você começa a ter mais indicações desses outros profissionais e você também consegue ter uma maior efetividade dentro dessa parte toda de gerar eventualmente renda, se isso for uma preocupação para vocês. Então a ideia de hoje é essa, é trazer para vocês um pouco desse impacto, tá? Que a gente tem da prestação de exercício. Ensinar para vocês como é que vocês vão fazer isso de uma maneira baseada em evidência, de uma maneira com autoridade, né? Vamos botar desse jeito, com autoridade, tá bom? Então, isso é bem importante vocês entenderem que esse vai ser o nosso objetivo da aula de hoje. Para vocês perceberem e acham, tem gente que acha que isso não é possível, tá? Que acha que, poxa, médico, a gente não tem uma formação para isso, a gente não vê isso durante a graduação, a gente não vê isso durante a residência, muitas vezes não se vê isso durante a residência. Às vezes você ouviu o galo cantar, não sabe aonde, e você acaba sentindo que você não tem aquele embasamento para poder efetivamente gerar uma diferença nesse tipo de prescrição, né? Mas essa insegurança ela é super comum, do mesmo jeito em que quando você começou a fazer sua faculdade, começou a fazer sua residência, os nomes de remédios comerciais são milhões de remédios comerciais, e você fica, não, isso aqui é Celozoc, é o que mesmo? Não, peraí, é Ozempic? Não, peraí. Você vai com o tempo ganhando um pouco mais de praticidade, entendendo como é que funciona esses nomes mais comerciais, a parte mais técnica, mas a base teórica por trás você acaba consolidando e tendo mais segurança dentro da sua prescrição. Exercício não é diferente. Uma vez que você consegue entender a parte teórica por trás, você consegue entender muito melhor como é que funcionam os mecanismos, a prescrição de exercício se torna também uma ferramenta dentro do seu arsenal terapêutico e do seu arsenal preventivo. Existe sim uma diferença entre o papel do médico na prescrição do exercício físico, existe o papel do preparador físico, papel do fisioterapeuta, e a ideia não é que o médico ocupe esse espaço, pelo contrário. A ideia é que a gente tenha uma equipe multidisciplinar integrada que fale a mesma língua para o paciente.
A gente também sabe que quando a gente fala da população brasileira, a gente tem um percentual gigantesco de pessoas que não têm condição financeira de ter uma equipe multidisciplinar tomando conta deles. Seja um fisioterapeuta, seja um personal, preparador físico, seja até mesmo um médico, por exemplo, um médico do esporte, como é o meu caso. Então, a gente sabe que isso é uma carência da população brasileira, mas a gente também sabe o impacto da inatividade física dentro da população mundial. Então, isso é uma coisa que está muito bem marcada. A inatividade física ela tem um peso na população gigantesco. O custo disso vai para mais de 50 bilhões de dólares até 2030 por conta de inatividade física. Então existem diversos programas internacionais, inclusive o NHS tem um desse, o pessoal da Austrália tem um desse, até mesmo os Estados Unidos tem um desse, mas acho que o mais consolidado é o da United Kingdom, do Reino Unido, que inclusive foi um curso que eu cheguei a fazer, para poder capacitar general practitioners, né, que são os médicos de família, os clínicos gerais, para falar sobre exercício físico. Inclusive, isso também se estende a outros profissionais de saúde. Por quê? Porque esse médico é o médico que vai ter o primeiro contato com o paciente. O modelo de saúde desses lugares, somente do Reino Unido, da Austrália e do Canadá, é como supostamente isso deveria ser, onde você passa por um generalista que te direciona para um especialista. O Brasil é diferente. Mas seja como for, em algum momento esse paciente vai cair na mão de um médico. E o médico, sabendo qual é a relevância do exercício físico e sabendo dar uma boa orientação, ele já pode fazer o primeiro passo para que isso possa se tornar uma mudança real na qualidade de vida desse paciente, uma prescrição real e, eventualmente, no segundo momento, ele pode fazer continuidade de acompanhamento com preparador físico, com personal, com fisioterapeuta e por aí vai. Então, a gente entendendo o papel do médico nisso daí, que é um papel muito importante, a gente sabe o quanto o exercício físico é extremamente relevante para diversas comorbidades, como todas as doenças cardiovasculares, doenças arteriais de um modo geral, né, arterial periférica, que tem a ver com doença vascular, cicatrização de ferida. A gente sabe que tem a ver um papel muito importante nas doenças que são pneumológicas, né, de um modo geral. A gente sabe o papel disso em doenças oncológicas, em doenças neurológicas, em demência. E por uma penca de coisas aí, a gente sabe o papel do exercício físico. Então, seja você um geriatra, seja você um clínico, seja você um cardiologista, seja você um pneumo, um alergista, um neurologista, um neurocirurgião, é importante você saber como você pode fazer um direcionamento inicial do seu paciente na parte de orientação e prescrição de exercício físico. Então, a ideia hoje é poder te dar um pouco mais disso daí. E as pessoas não entendem e não sabem como isso daí vai ser possível. As pessoas acham que, mas eu sou médico, meu paciente não vai seguir minha prescrição. Olha, do mesmo jeito em que você passa a sua receita no papel, falando que ele tem que tomar tais remédios, e você explica para ele a relevância disso, obviamente é um processo de decisão compartilhada, onde é uma transferência de responsabilidade do paciente, a gente não vai estar do lado do paciente 24 horas por dia, né? Olha, não tomou um remédio, a gente vai ter esse papel, mas o exercício ele é da mesma maneira, ele vai entrar dentro da sua prescrição, principalmente no cenário onde o paciente não tem outro recurso, não tem outro profissional para poder fazer esse tipo de orientação. Existe também o medo de que, poxa, eu nunca prescrevi exercício, não sei nem como é que faz isso. Achava que eu nem podia fazer isso. Né? Pode, tem todo um trâmite jurídico, burocrático, legal, ético, o médico pode fazer esse tipo de coisa, não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu nunca fiz isso, eu tenho medo de errar. Assim foi a nossa faculdade inteira, não é? Assim foi a nossa formação inteira. Sempre que a gente se depara com uma doença, aspas, nova, um tratamento novo, seja a exposição de começar a atender um paciente pela primeira vez e ser responsável por uma conduta, quando há esse aumento de responsabilidade e essa fase de transição, sempre vai ter um medo de errar. Mas eu garanto para você que, entendendo o conceito que a gente vai passar para você aqui, esse seu medo de errar ele vai sonar cada vez menor. E quanto mais você vai pegando vivência e quanto mais você vai pegando conhecimento, vai ficando cada vez menor e você vai se sentindo cada vez mais seguro para ter autoridade de prescrever exercício. E essa é a nossa ideia. Te dar esse conhecimento para poder ter autoridade, poder transformar a vida do seu paciente, poder acrescentar uma proximidade dele, acrescentar um resultado maior, acrescentar mais uma opção dentro do seu arsenal terapêutico e poder fazer todo aquele impacto que eu conversei com vocês agora no começo da aula. Tá? Então, fica tranquilo, dedo de errar é normal, mas a ideia é que você tenha consciência para minimizar esse erro, inclusive entendendo qual é o papel do médico na prescrição do exercício. Então, por exemplo, eu já tive situações em que paciente chega para mim com um quadro de uma lesão, né? Eu sou médico do esporte, então acaba vindo para mim paciente com um quadro de lesão, em que passa para um ortopedista, não é uma lesão cirúrgica, ele acaba fazendo um tratamento com um fisioterapeuta, mas
há uma carência de orientação de como monitoramento de carga, como essa ajuste de carga de treinamento pode impactar dentro da recuperação dele. Uma vez fazendo um direcionamento dessa proposta de carga de treino, tipo de exercício, etc., em conjunto com a equipe da fisioterapia, o paciente consegue ter uma melhora muito grande. Do mesmo jeito em que chega um paciente para mim, já chegou paciente para mim, por exemplo, paciente que tem uma comorbidade muito importante, por exemplo, uma diabetes tipo 1, né? E ele tinha um acompanhamento com preparador físico, entre outros profissionais, mas vivia tendo questões com a doença de base. Então existia um episódio de hipoglicemia, existia um episódio, por exemplo, de overtraining, e tudo isso daí com um ajuste de tipo de treinamento em conjunto com uma equipe profissional que acompanhava ela diretamente, a gente conseguiu fazer essa adequação de carga. Então os episódios de hipoglicemia diminuíram, os episódios até mesmo de hiperglicemia também diminuíram, o controle do treino, a boa sensação, a melhora da função renal, tudo isso veio com base de orientação, de prescrição de exercício. Então isso é muito importante e é o que eu quero passar para vocês. Tá? E aí, para quem não me conhece, né, acho que já passei um pouco qual é a ideia dessa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou médico do exercício e do esporte, especialista em medicina do exercício e do esporte. Fiz minha formação de fisiologia do exercício pela Unifesp, tenho uma pós-graduação em neurologia clínica pela USP Ribeirão. Já fiz algumas certificações do Clube de Futebol de Barcelona, dentre elas de força e condicionamento físico. Tenho diploma de Sports Medicine no Comitê Olímpico Internacional, sou médico hiperbárico, tá? Trabalho com medicina do surf, entre algumas outras coisas que eu acabei, a capacitação lá da Inglaterra, que eu acabei trilhando ao longo desses últimos quase 10 anos de formação médica que eu tenho voltado especificamente para essa área. E por isso a ideia é tentar passar para vocês de uma maneira mais direta, de uma maneira mais consolidada, muito do que eu aprendi ao longo desses meus 10 anos de investimento de tempo e de investimento financeiro, que são muitas informações muito perdidas, que a ideia é tentar canalizar tudo isso, funilar e entregar para vocês de uma maneira mais palatável e bem prática. Tá? Então, a ideia é essa. Quando eu estava nesse meu processo de formação, né, um dos motivos que eu acabei buscando algumas dessas formações mais diferentes, eu acabei me deparando com a necessidade de conseguir trocar com outros profissionais de saúde. Então, logo quando me formei, decidi que queria fazer medicina do esporte. Para quem sabe, me formei inclusive em 2016, no ano da Olimpíada, né? Foi um fator decisivo para mim, para poder ir para o lado da medicina esportiva. Quando eu me formei, logo depois eu conversei com um preparador físico da seleção brasileira feminina de basquete, o Diego Falcão, amigo meu, surfava aqui comigo no Rio de Janeiro. E logo quando eu me formei, eu falei, poxa, eu queria ir para esse lado e tal. E o Diego me parou no canto e falou, Pedrão, olha só, faz um curso de fisiologia também, cara, por favor. A gente vê muito isso dentro, né, da nossa carreira de preparador físico e tudo mais. A gente sente muita falta da proximidade do médico. O médico está sempre muito distante da realidade dos atletas. Eles procuram o médico só quando tem algum problema, alguma coisa do tipo, e o médico tão distante que quando ele dá alguma orientação, ela é tão incompatível com a realidade daquele atleta que quando a gente sabe que entra em algumas coisas pertinentes à preparação física, exercício físico, reabilitação, a gente acaba nem dando muito ouvido, porque o médico não consegue ter esse diálogo com a gente. Então, o fato de não ter um diálogo, o médico acaba ficando muito distante e o paciente também perde. Poxa, faz um curso de fisiologia, por favor, que eu acredito que você vai acrescentar muito na sua carreira. E eu ouvi, foi onde eu busquei a formação da Unifesp, por exemplo, em fisiologia do exercício. E isso ficou muito na minha cabeça, porque eu entendi o quanto realmente nós somos distantes. Um dos esportes que eu tenho maior familiaridade é o surf, já fui corredor médico de Campeonato Mundial Júnior da ISA, né, pela delegação brasileira, e o surf é uma cultura onde o médico ele é muito distante de tudo. Realmente é quando dá tudo errado, né? Deu tudo errado, vou no médico. E aí eu entendi que eu conseguindo ter um canal de comunicação com os outros profissionais, eu consegui entregar muito mais um cuidado para esse paciente, no caso um atleta. Mas quando eu for para a realidade do consultório, onde poucos pacientes efetivamente são atletas, a realidade não é diferente. Quando você consegue entregar isso de uma maneira mais integrada para o paciente, torna uma linguagem mais palatável, faz muita diferença, assim, é marcante para mim. E eu fico muito contente de poder ver isso na minha relação com meus pacientes, e eu queria muito que isso fosse a realidade da maioria dos médicos, por isso eu estou aqui também. Então, eu tive muita dificuldade nesse período, e aí eu busquei diversas formações, algumas formações lá de fora, como algumas formações do Barcelona, busquei algumas formações da Inglaterra,
pela parte do NHS, o próprio diploma em Sports Medicine no Comitê Olímpico Internacional foi um espaço onde eu busquei isso daí, e tudo buscando, tentando entender como eu podia entender mesmo mais do tema, de prescrição de exercício, de orientação, onde pode ser que o pessoal esteja fazendo errado, né? Não é incomum a gente ter um cenário onde o paciente tira da cabeça dele, começa a fazer alguma coisa, e você fala assim, cara, não tá muito certo, mas tá faltando alguma coisa para poder realmente fazer um direcionamento, né? Um encaminhamento, uma orientação. Do mesmo jeito em que o paciente chega para você e fala assim, doutor, eu preciso fazer exercício, né? Mas caminhada tá bom, né? Aí você pensa, poxa, será que tá bom? Mas ele é tão jovem, mas só caminhada? Tá muito legal. Mas será que tá bom de verdade? Não sei. E aí acaba que se perde muito isso, né? E aí ao longo dessa formação, a minha vivência dentro de reabilitação cardíaca, inclusive trabalhei na Clinex com um dos melhores profissionais que pude encontrar, como por exemplo o professor Cláudio Gil, que é um grande fisiologista, além de tudo, que, poxa, pude aprender muito com ele. A ideia muito mostra o quanto isso impacta na vida do paciente, seja no ambiente de reabilitação cardíaca, seja no ambiente de consultório, seja no ambiente de esportivo, né? A gente está vendo aí uma cultura do wellness ganhando cada vez mais espaço, e a gente vê que muitos dos pacientes que têm comorbidades, eles querem fazer a corrida que tem de rua, eles querem poder comprar uma bike, eles querem poder fazer um crossfit, eles querem poder frequentar a academia, eles querem ter esse tipo de incentivo, e às vezes o médico ele é quase que um freio de mão, porque ele não sabe muito bem do que ele está falando, e aí ele, para não se comprometer, ele, toma cuidado, hein? Então esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente acaba pecando sem querer, mas acho que não tem nenhum culpado, né? E aí, como eu tive todas essas dificuldades, eu consegui, aos poucos, juntar esses conhecimentos separados, e quando eu juntei tudo isso, conversei com o pessoal da equipe da MVP, a gente teve a ideia de fazer esse curso, essa aula, de poder explicar para vocês um pouco mais como é o papel do médico prescrevendo exercício. Então, isso daí é o grande ponto, a ideia aqui é capacitar vocês para vocês poderem ter a mesma felicidade, né? Por mais que seja uma coisa meio lúdica, felicidade, mas assim, é uma satisfação, a gente sabe que quem faz medicina tem uma satisfação pessoal, é uma satisfação muito grande poder ver o quanto o paciente dá aquele sorriso e fala, caraca, nossa, que legal, não vou, nossa, puxa, faz sentido, faz sentido é o melhor de todos, faz sentido, vou colocar isso em prática, né? E do mesmo jeito em que quando eu tenho um feedback de um outro profissional, eu converso com o preparador físico, eu converso com o seu terapeuta e falo, pô, doutor, que bom, finalmente tem alguém para conversar sobre esse tipo de assunto. Isso daí também não é incomum acontecer e eu quero poder dar para vocês essa ferramenta também. Então, a ideia aqui é essa: orientar vocês a prescrever exercício com autoridade, como médicos, e entenderem o papel de vocês dentro desse ambiente de prescrição de exercício, tá? Como é que as pessoas fazem, tá? Para vocês entenderem. Como é que as pessoas fazem? As pessoas falam assim, então vamos fazer exercício. Você tem que fazer exercício, caminhada é o suficiente, é tudo que você precisa, é caminhada, tá? Tá. Tá bom, mas tá faltando alguma coisa, né? Não, olha, ele tem fibrilação atrial, não pode fazer nada. Não, fica em casa. Clássico. Osteoporose. Hidroginástica. Olha, vai para hidroginástica, que é osteoporose, porque o osso é muito frágil, para tomar cuidado com carga. Isso é um conceito super antigo, né? A gente saiu de um cenário onde o médico orientava o paciente a ficar quieto, parado em casa, ou o mínimo de carga possível, para até a gente entender qual que é o máximo de carga possível. E aí o máximo de carga possível entra volume, alguns conceitos que a gente vai conversar ao longo da aula de hoje, mas muitas vezes acontece isso. O paciente virar e falar assim, poxa, vamos fazer uma corrida. Não, trabalhe na sua zona de treinamento físico. Acho que é legal começar com esse exemplo também, né? Zona de treinamento físico, zona de frequência cardíaca. Não, olha, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, a gente pode dividir em 500 zonas, dependendo de qual é o seu objetivo, mas tudo bem. Então vamos pegar aqui a sua frequência cardíaca máxima, né? E vamos fazer aqui, dividir em zonas para ver como é que você vai treinar isso daí. Olha, primeiro que essa frequência cardíaca máxima veio de uma conta. A gente tem a margem de erro aí que pode acontecer. Não é a frequência cardíaca máxima desse paciente. Não, então tá. Então vamos pedir uma ergospirometria, que é o padrão ouro para poder ter essa medida. Não todo mundo tem esse recurso. Não é todo lugar que faz um bom teste. Não, mas aí você usa o seu relógio e você vê a frequência que você pode ficar. E ele não tem relógio. E aí? A gente está falando de exercício aeróbico, né?
Ah, mas ele está nadando. E aí, ele está nadando, ele vai parar para ficar olhando o relógio, a frequência cardíaca toda hora que ele para? Né? Não, é um exercício mais dinâmico, é futebol. O cara está jogando futebol, ele vai parar? Não, ih, olha, passou de 153. Vou dar uma parada aqui, deixar a bola correr, porque como é que isso é prático? Não é prático. Né? A gente sabe que quando a gente fala de pressão de exercício, a gente está falando de uma população totalmente heterogênea. A gente está falando desde pacientes jovens, aí também entra a pessoa da pediatria, até a gente poder chegar em pacientes mais idosos. Mas esse meio do caminho é uma população jovem, ativa, que vai buscar outros recursos, como, por exemplo, pedalar, correr, etc, etc. Mas e aí? Ah, não, vou prescrever durante as zonas de treinamento. Perde-se, né? Se você decora quais são as zonas e como é que você vai impactar nisso daí com base de um conceito, não vou falar que é um conceito errado, mas um conceito raso, você está prescrevendo aí, você não pode não estar fazendo a diferença que você acha que você está fazendo. Tá? Outra coisa simples. Não, poxa, você não pode fazer exercício. Isso é muito comum, pacientes com muito comorbidade, eles serem brecados de exercício, né? Eles serem freados e falar, olha, não pode fazer muito exercício não, olha, você não pode fazer nada, olha, não é assim que funciona. Como é que seria o jeito ideal? Primeiro, entender qual é a realidade do paciente. Histórico familiar, comorbidades, quais são as limitações físicas que ele tem, qual é a realidade financeira e espacial dele, social dele. Como é que você pode usar isso daí como um recurso? Você mudar para uma questão de subjetividade. Então, por exemplo, existe um conceito para treinamento aeróbico, para exercício principalmente aeróbico, onde a gente transfere esse negócio da frequência cardíaca para uma coisa mais subjetiva e palatável. Por exemplo, o talk test, né? Talk test, mas a ideia é de que quando eu estou em um exercício moderado a intenso, eu tendo a conseguir falar, mas não consigo sustentar muito tempo a conversa. Quando é um exercício muito intenso, eu não consigo falar. Ah, tá bom, Pedro, legal, vou decorar isso daí. Não, entende? Quando você aumenta a sua intensidade de exercício, você acaba aumentando a produção de ácido lático. Você começa a depender mais de outras vias energéticas que não só o mecanismo glicolítico, mecanismo da glicose aeróbica. Tá? Então eu dependo de outros mecanismos e eu começo a gerar um pouco mais de ácido lático. Esse ácido lático ele precisa ser tamponado. E aí os mecanismos intracelulares e intraplasmáticos de tamponamento começam a ficar saturados. E eu preciso mudar o mecanismo de tamponamento desse íon H+. Normalmente qual é? Ventilação. Esse íon H+, ele vai ser ácido carbônico, vai se dissociar e vai virar gás carbônico. Então eu preciso aumentar a minha ventilação, não só para captar mais oxigênio, para poder gerar todo o sistema, mas também para poder ventilar mais CO2. Então, quando você entende que dentro de um gráfico de intensidade, a frequência cardíaca ela aumenta de forma linear com o consumo de oxigênio, mas chega uma zona em que você tem uma transição da minha ventilação, uma quebra de linearidade. Esse ponto é o que a gente chama de primeiro limiar ventilatório. Antes de qualquer coisa, o limiar é ventilatório. Então, quem já ouviu falar em ergospirometria, das outras variáveis, o grande marcador é o limiar ventilatório, é quebra de linearidade, né? Então, quando eu preciso tamponar mais esse exercício. Se eu preciso tamponar mais essa intensidade, esse H+, eu preciso ventilar mais. Se eu preciso ventilar mais, eu não consigo sustentar uma conversa. Exercício moderado a intenso. O exercício intenso é onde eu preciso aumentar ainda mais a minha ventilação. Se eu aumento ainda mais a minha ventilação, eu acabo tendo que ventilar muito mais, eu não consigo conversar, porque eu estou muito preocupado ventilando. Então, se eu entendo quais são os conceitos, eu consigo dividir bem essas zonas. E aí vem uma outra coisa que é muito legal, né? Dividir em zonas de exercício moderado, exercício intenso. Mas em algum momento, além disso tudo, você que trabalha com paciente mais clínico, tá? Você sabe quais são as recomendações de exercício físico? Você sabe o que é isso? Em algum lugar você já viu isso? Já foi apresentado? E eu digo mais, hein? Eu desafio você a me dizer que você já sabia que existia um guia brasileiro. Existe um guia de atividade física para a população brasileira. Você sabia que isso existia? Ele é de 2022. Ele existe. Provavelmente você acabou não se deparando com isso. Ele é muito legal, ele é bem dividido e ele mostra o quanto de exercício é ideal para cada faixa etária. Mas, de um modo geral, todos os mecanismos de saúde pública internacionais eles vão falar a mesma coisa. 150 minutos por semana de exercício moderado a intenso. Aquele que eu não consigo manter a conversa. Ou 75 minutos de exercício intenso. Aquele que eu não consigo falar. Isso de aeróbico.
somado a pelo menos 2 vezes de exercício de força e ou exercício de flexibilidade. Pedro, então ele tem que fazer isso? Não, esse é o recomendado, que seja o mínimo possível para você ter uma melhora do benefício cardiovascular e benefício de qualidade de vida. Legal. Então, entendemos que a recomendação é essa. Mas meu paciente é muito debilitado, ele não vai conseguir fazer esse tanto de exercício, ele tem uma realidade financeira diferente, ele tem uma realidade socioeconômica diferente. Ótimo. Então, precisamos buscar mecanismos que ele consiga engajar na atividade física de uma maneira constante e de acordo com a realidade dele. Então, pode ser que ele não atinja esses 150 minutos, mas esse é o onde você vai buscar. E esse já começa a ser uma ferramenta que você tem em entender caminhada. Mas vem cá, caminhada você faz sozinho, você faz caminhando com alguém? Ah, eu faço com a minha filha. Ah, vocês vão conversando daqui até lá? Vamos, ó, bate-papo ideal. Vamos aumentar um pouco esse passo? Vamos tentar não conseguir conversar tanto? Vamos tentar botar uma música e não conseguir cantar a música direito? Mesmo mecanismo. Ah, doutor, mas eu pensei que quanto menos fosse melhor. Não, não é. É muito bom, é melhor do que você estar sentado em casa, fazendo nada. Mas para otimizar a adaptação, vamos fazer esse exercício. Você não precisa do reloginho da frequência cardíaca para fazer esse tipo de prescrição. Olha como é que você já tem uma ferramenta ótima. E aí a gente está falando de exercícios aeróbicos que vão gerar um benefício cardiovascular. Poxa, Pedro, eu posso prescrever isso para todo mundo? Essa é a recomendação principal. O paciente tem alguma comorbidade maior, o paciente tem um quadro descompensado, ele é uma insuficiência cardíaca descompensada, ele é um diabético descompensado, ele é qualquer coisa descompensado? Não. Paciente descompensado, a prioridade número 1 é compensar o paciente. Isso daí, o próprio American College of Sports Medicine, ele tem todo um fluxograma em que mostra que paciente que não tem nenhuma comorbidade ou paciente que tem alguma comorbidade sob controle, eles podem começar exercício físico, ó, tranquilamente. Quando você estava na academia, você ou algum paciente seu, você já preencheu algum questionáriozinho, né, que chama Parquet, tá? E se você for olhar bem esse questionário, você já entende que se o paciente estiver com alguma comorbidade, ele procura saber se passou pelo médico, o médico disse que está tudo bem, quer dizer, não está descompensado. Se ele estiver descompensado, o foco vai ser em compensar e não expor o paciente ao risco. Então, só nessa brincadeira aqui, nessa nossa conversa, já entendeu como é que você faz uma prescrição de exercício aeróbico básica. Você está falando de guideline nacional, internacional, do tipo assim, o mínimo que você tem que buscar é esse. É esse. Você já entendeu como é que você pode fazer isso de uma maneira que seja altamente individualizada para o seu paciente, subjetiva, com base nessa talk test, no base em cantar a música, ou até mesmo um recurso que a gente usa é a escala de percepção de esforço, o famoso Borg, né? Uma nota de 0 a 10. Moderado ou intenso seria ali em torno de 6 a 7, e o intenso para cima seria acima de 8, 9. Então uma nota de 0 a 10, 0 sentado assistindo TV, e 10 é pelo amor de Deus, não aguento mais isso aqui, meu filho. Ah, doutor, um 6, ótimo, é assim que você tem que se sentir. Então você já entendeu como é que você pode fazer esse tipo de prescrição. Isso daí é muito legal. E você já começa a ter aí uma ferramenta muito importante para fazer diferença na vida do seu paciente. Então a gente já está trabalhando sobre isso. Exercício de força é a mesma coisa, tá? Então assim, entendendo como eu vou fazer esse engajamento, eu consigo gerar uma empatia maior, porque você acaba perguntando um pouco da realidade socioeconômica desse paciente, você acaba tendo uma ferramenta que vai gerar um engajamento do paciente, tá? E você também vai começar a gerar a qualidade de vida melhora para ele poder ter uma melhor resposta ao tratamento que você está propondo para ele de um modo geral. Então, assim, se você for entender qual é a oportunidade que você tem fazendo esse tipo de prescrição, você começa a perceber que você consegue fazer isso. Engajar mais o paciente, melhorar o resultado da sua outra parte de tratamento, farmacológico principalmente, melhorar a qualidade de vida dele e abre uma porta para você poder ter uma melhor relação com esses outros profissionais de equipe multidisciplinar. Então, isso daí é muito bom. Entendendo, gente, como prescreve exercício dentro da realidade de um médico, eu estou falando aqui de uma maneira, às vezes até meio repetitiva, que é para vocês entenderem como isso pode impactar, inclusive, em retorno financeiro na vida de vocês. Então isso é uma coisa muito legal. E aí, como é que vai funcionar a ideia de prescrever exercício? A gente sabe quando o paciente, muito paciente também vai te perguntar sobre questão de academia. Ai, poxa, doutor, qual exercício de academia eu faço? Eu posso fazer esse, eu posso fazer aquele? Uma vez entendendo quais são as limitações do paciente, qual é o objetivo dele, você consegue dar uma direcionada, uma vez que ele não tem um preparador físico para poder ser mais incisivo e mais direto. O médico não vai estar dentro da academia com o paciente, né? O médico não vai estar ali dentro daquele espaço de exercício físico, seja na pracinha, seja onde for, mas ele vai poder dar uma guiada nisso daí. Exercícios de força não são diferentes.
Exercício de força, quando você entende como é que funciona o número de repetições, como é que funciona a ordem dos exercícios, como é que funciona a escolha que você pode fazer de intensidade, de carga, tempo entre as realizações dos exercícios. Quando você entende esse tipo de alteração, você entende como é que você pode fazer uma diferença maior na vida desse paciente. Então, o exercício de força ele não é diferente. O mais importante do exercício de força é entender quais são as limitações do paciente e trabalhar com a sua subjetividade mais uma vez. O tipo de carga que o paciente tolera é um tipo de carga que vai ser sempre limitado pelo próprio esforço do paciente. Então, você trabalhar inicialmente com exercícios com pouca carga, você trabalhar inicialmente com exercícios mais isométricos, pode ser uma boa opção. Exercícios com elástico, exercícios de peso livre, que vão trabalhar muitas articulações, e principalmente exercícios que vão trabalhar o equilíbrio desse paciente e eventualmente até mesmo a flexibilidade. Caso vocês não saibam, isso é uma demanda muito grande de consultório, os pacientes eles perguntam, poxa doutor, em quanto tempo eu começo a ver que eu fico mais forte? Olha, você começa a ficar mais forte já praticamente na primeira semana que você faz treinamento físico. Mas a hipertrofia ela só vai vir como o maior fator de ganho de força depois de pelo menos 8 a 12 semanas, né? São 3 a 4 meses de treinamento físico contínuo. Porque esse primeiro ganho de força ele gera muito mais em cima do que a gente chama de fatores neuromusculares, de percepção de contração, eficiência mecânica, qual agrupamento motor eu vou escolher, qual agrupamento motor eu não vou escolher. Né? É quase como aquele exemplo clássico que eu sempre dou para o paciente. Você está numa situação em que tem uma caixa, e alguém vira para você e fala assim, poxa Pedro, vai lá e pega a caixa para mim. Aí você olha a caixa e fala, pô, a caixa é grande, deve estar muito pesada. Então o que eu vou fazer? Pô, vou pegar ali com vontade. Aí no meio do caminho você pegou a caixa e viu que a caixa tá leve. E aí naquele meio do caminho você, opa, deu uma calibrada ali, senão você vai jogar a caixa lá no teto. Esse é o melhor exemplo possível. Quando eu vou começar a fazer um exercício na academia, um exercício de força, eu preciso calibrar o quanto de ativação neuromuscular eu vou estar fazendo. Então calibrando isso daí, eu consigo gerar um movimento mais eficiente mecanicamente. Eu me machuco menos. Eu gero uma melhor adaptação. Eu consigo fazer uma coisa mais estática, mais estável, na verdade. Então, eu consigo gerar uma melhor adaptação e um maior papel de prevenção de lesão. Então, um mecanismo de você começar a orientar o paciente é falar, poxa, seu fulano, vamos fazer o seguinte, pega a carga bem baixinha, pega um saco de arroz, né? Para quem não sabe, minha mãe foi fisiatra por muito tempo e trabalhava num serviço público do Rio de Janeiro, na UERJ, e às vezes o paciente não tem muito recurso. Então, um grande exemplo do saco de arroz, do saco de feijão, a gente sabe quanto de peso tem ali, né? 1 quilo, 2. Começa bem devagar, começa fazendo um movimento devagar de contração, depois solta ele devagar, presta atenção no movimento que você está fazendo, olha bem para o seu braço. São mecanismos que você vai otimizando o controle neuromotor desse paciente para eventualmente você poder trabalhar com as outras variáveis. Então, entendendo essas duas coisas, você já começa a fazer um pouco de prescrição de força e um pouco de prescrição aeróbico. Pedro, muito legal, mas você não resolveu todos os meus problemas. Eu estou com muita dúvida ainda. Que bom que você entendeu que eu não vou conseguir falar de tudo aqui agora para vocês. E que bom que você entendeu que tem muito espaço para aprender muito mais. E é por causa disso que a gente está trazendo o curso de prescrição médica de exercícios, que a gente carinhosamente está apelidando ele de PME. Tá? O PME, como é que ele vai funcionar, para vocês entenderem? Eu até peguei aqui a ementa do curso para vocês olharem. A gente tem um curso dividido em 6 níveis, tá? Onde a gente começa de uma maneira mais introdutória, trabalhando bases de fisiologia. Galera, fisiologia. Eu fiz o máximo que eu pude para deixar isso da maneira mais palatável possível, mais interessante possível e mais direta possível. E eu falo para vocês do fundo do meu coração que se vocês entendem a base de fisiologia, vocês vão conseguir fazer muita diferença. Dentro do cenário de exercício físico, de prescrição de exercício, a base de prescrição de exercício, ou uma base de fisiologia, ela faz toda a diferença. Se você entende como é que vai funcionar um mecanismo energético, você não vai cair em nenhuma falácia de zona de pressão de treinamento. Você não vai cair em nenhuma falácia de máximo de exercícios, máximo de repetição com máximo. Você não vai cair nesse tipo de falácia. Você não vai ouvir o pessoal que está no Instagram falando muito por aí de certos tipos de coisa, que às vezes é um influencer que não tem uma formação adequada, né, que às vezes não é nem preparador físico, nada, é só opinião do especialista, né, quase, do vivenciador de academia. Você não vai cair nessas falácias e você vai conseguir entregar para o seu paciente uma coisa muito mais coerente e fisiológica. Se você trabalha com a fisiologia, você tem
nível total para começar com preparador físico, terapeuta, até mesmo nutricionista, tá? E eventualmente até mesmo psicólogo. E inclusive técnico, dependendo de qual for o nível desse paciente. Se você entende a base de fisiologia, faz toda a diferença. Então o nível 1, ele é uma base mais consolidada. A gente fala de fisiologia energética, a gente fala de fisiologia muscular, cardiovascular, entre outras coisas. Isso daí está dentro do nível 1, está dentro do nível 2. O nível 1, além disso, a gente fala muito de posicionamentos em relação à postura do médico com a parte de pressão de exercício. A gente fala muito sobre entrevista do paciente, como é que eu vou fazer para conseguir colocar ele num cenário onde eu melhoro o engajamento. Por que um paciente consegue seguir bem uma orientação de exercício físico? Por que não? Né? Aquele papel clássico do médico carrasco, olha, você vai ficar doente, vai ter um infarto. Cara, isso já caiu por terra há muito tempo. A gente já não vai muito mais por esse caminho. Está muito comprovado isso. Existem diversas estratégias que vêm do lado da psicologia, que vêm do lado da psiquiatria, inclusive, que mostram pra gente maneiras mais eficientes, mais empáticas, para você conseguir fazer com que o seu paciente engaje. Então, a nossa ideia nesse bloco, nível número 1, é poder te mostrar quais são os benefícios do exercício, como é que você consegue influenciar na parte de mortalidade, parte de doença cardiovascular, outros tipos de doença. Você também tem esse papel, essa ferramenta de troca direta com o paciente para poder fazer com que ele engaje um pouco mais. E aí, nesse nosso nível 2, a gente aprofunda mais na parte de fisiologia muscular, energética, cardiovascular, como é que funciona a parte do sistema nervoso central em relação à execução do exercício e, obviamente, uma parte muito importante, que acaba ficando um pouquinho mais direcionada para a parte cardiológica, que é a parte de morte súbita no exercício, uma avaliação de pré-participação, ou seja, uma avaliação para a parte cardiovascular do paciente, que está querendo engajar numa rotina mais presente de exercício físico, e o papel da aptidão física na vida desse paciente. Então, nível 1, nível 2. Nível 3, gente, a gente fala muito sobre metodologia de treino físico. Então, como é que vai funcionar? Como é que vai ficar dividido esse treino? O que eu tenho que buscar? O que eu não posso buscar? Né? Eu, dentro do consultório, e aí eu digo eu de uma maneira geral, médico dentro do consultório, eu posso seguir um padrão, inclusive para as minhas condutas, que se baseiam muito em padrões de preparação física, onde a gente faz um ciclo, um macrociclo, né, que é um ciclo de um ano todo, um meso menor, um microciclo, de treinamento individual, e eu vou calibrando isso de acordo com o paciente. Então o nível 2 ele fala muito sobre essa metodologia, como é que funcionam os tipos de treinamento, o que tem a ver com força. A gente vai falar muito sobre avaliação física, vai ser um método, vai ser um nível bem legal, a gente vai fazer uma coisa bem prática para vocês, então a gente vai estar dentro de uma academia, vai estar dentro do espaço de consultório, mostrando como é que você consegue usar recursos de avaliação física que funcionam tanto para a realidade médica, quanto para a realidade de fisioterapia, quanto para a realidade de prescrição de exercício físico, entender quais são esses principais testes que são muito usados em artigos científicos, né? Como é que funciona a espirometria, como é que funciona a avaliação de força. Acho que é bem legal essa pegada que a gente está trazendo para vocês. Vai ser muito legal. E, obviamente, as adaptações que eu busco com a preparação física, né? E a gente vai 1, 2, 3, nível 4. A gente fala muito sobre a metodologia de treinamento de força, como é que a gente usa o treinamento de força para construir um treinamento de força. E a parte de treinamento aeróbico, quais são os benefícios, quais são os recursos, quais são as bases, como é que se monta uma prescrição de exercício aeróbico, tá? E aí a gente fecha com o nível... Fecha não, né? A gente avança com o nível 5, onde eu tenho adaptações mais específicas do treinamento de força, seja de sinergia, fadiga, overtraining, hipertrofia, destreinamento, seja parte de reabilitação, então como é que eu uso o treinamento físico no contexto de uma reabilitação física. E uma coisa que é muito legal é fazer toda a diferença com o seu paciente, seja ele atleta, seja ele esportista, seja ele um paciente clínico. Monitoramento de carga de treinamento. Monitorização de carga de treinamento é uma ferramenta sensacional que é óbvia, mas eu posso estar falando grego. Então, quando você entende como é que ela funciona, você vai falar, caraca, mas faz sentido, é óbvio que tem que ser assim. E olha, muito, 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 muito negligenciado por muita gente. E aí é médico, preparador físico, terapeuta, paciente, todo mundo, muita gente negligencia isso daí e é muito mais comum do que você imagina. Então a ideia é dar para você a ferramenta para entender a base de conhecimento e a ferramenta para entender como é que isso funciona e como é que você pode impactar diretamente na vida do paciente. E aí a gente vai para o nosso último nível, que é o nível 6, que vai falar muito de uma aplicação prática. Eu vou trazer exemplos práticos de como é que eu vou integrar todo esse conhecimento para pacientes clínicos. E aí, galera, paciente clínico, paciente que querem ter ganho de performance e entender qual é o papel do médico
dentro desse contexto todo numa orientação e prescrição de exercício físico. A gente vai ter uns módulos bônus aí que tudo vai dar certo. A ideia é entregar para vocês módulos envolvendo a parte de suplementação, alimentaçãozinha básica e até mesmo, por exemplo, uma coisa aí, uma coisa extra bem legal que eu vou falar com vocês, quem tiver no curso vai ver. Então, assim vai estar estruturado nosso curso de prescrição médica e exercício, 6 níveis, passei para vocês aí mais ou menos como é que está a grade, né, de uma maneira bem geral, mas o conteúdo está muito legal, muito, muito legal. Eu montei com muito carinho, porque eu realmente gosto muito disso. Assim, eu realmente gosto muito desse assunto, eu realmente gosto muito desse tipo de tema. Assim, eu fico muito empolgado, eu acho muito legal, do fundo do meu coração, e eu quero muito que o máximo de pessoas tenham esse poder de poder fazer esse tipo de orientação, porque eu sei o quanto isso vai impactar na vida do paciente de vocês, eu sei o quanto isso daí vai poder fazer toda a diferença na vida do paciente de vocês. Então eu acho que é isso, quero, né, compartilhar com vocês. E tem um bônus. Além disso, a gente vai dar, para quem entrar nesse nosso plano aí do Prescrição Médica e Exercício, a gente vai dar de bônus para vocês um acesso ao WhatsApp, para a gente poder tirar dúvida ao longo dessa jornada. É claro que isso daí é a ideia de criar uma comunidade, então a gente vai ter um espaço na comunidade, vai ter um espaço no WhatsApp para poder tirar dúvida, para poder ter essa troca daí também. E, para quem não sabe, gente, ao longo de todo esse tempo que eu falei das minhas formações, eu não consigo nem trazer em valores para vocês, porque alguns desses cursos foram em libras, alguns desses cursos foram em euros, alguns desses cursos foram aqui no Brasil. Então, assim, foi um investimento muito grande que eu fiz de dinheiro ao longo desses 8 anos, 9, 10 anos, que eu tenho de formação em cima desse tema, em que sempre que tem alguém vindo para a minha área, né, para a parte de medicina esportiva, o pessoal mais jovem me pergunta, eu tento direcionar um pouco ali, olha, você atrás de papel, você atrás de conhecimento, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale muito. E aí, depois de muita tentativa e erro, eu consegui, enfim, ter o que eu tenho de vivência para poder montar para vocês aí esse programa de prescrição médica de exercício e que isso não custe o que custou para mim e para vocês, tanto de tempo quanto de dinheiro, tá? E aí, por causa disso, a gente está fazendo um preço bem legal, a gente está fazendo um preço de R$ 797, tá? Então, a ideia do curso é que ele custe de uma maneira acessível, vai custar R$ 797. E, além disso, eu quero reforçar com vocês que esse carrinho vai ficar aberto até terça-feira só, até o dia 18, porque a gente preza para atender todos os alunos de uma qualidade muito grande. Então, isso aqui também, a gente está focado em médicos, a gente está focado num público bem direcionado e a gente quer poder entregar para os médicos uma atenção muito especial. Então, o carrinho vai ficar aberto só até terça-feira, até o dia 18. E para você entender tudo isso, né, a gente também vai poder incluir esse curso que vai ter um investimento de R$ 797, vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E outra coisa, galera, a gente vai dar para vocês uma garantia de 30 dias. É uma garantia incondicional. Cansei, não gostei, Pedro é feio, fala mal, só falou besteira, não tem utilidade para mim. Não interessa, a gente não vai perturbar vocês, a gente vai dar 30 dias de garantia para vocês poderem pegar o seu dinheiro de volta, caso você não tenha gostado do curso. E já me perguntaram uma vez, né, num outro cenário, Pedro, poxa, mas e se, o cara assistiu tudo em 30 dias e só consumiu e pegou o dinheiro de volta? E aí? Sinceramente, gente, não é o perfil de paciente, não é o perfil de profissional que a gente tem muito interesse em trabalhar, tá? Então, se, pode fazer isso? Pode, mas prefiro que faça, tá? Prefiro que não fique dentro da nossa comunidade, porque a nossa comunidade é uma comunidade muito séria, a gente vai tentar entregar o máximo de conteúdo baseado em evidência e o máximo de aplicabilidade prática para vocês. Então, esse é um cenário muito especial. Já ia esquecendo, desculpa, gente, já ia esquecendo. Lembra do bônus que eu falei? Que a gente vai ter o grupo de acesso no WhatsApp? Pois é, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar esse bônus para quem está fazendo o curso, mas para quem está assistindo essa aula até agora, ficou até o final, a gente vai estar dando 15% de desconto, um código MVP15, 15% de desconto, ele vai ficar válido só hoje até às 23h59, que além desses 15% de desconto, você vai ganhar uma consultoria direta comigo, tá? Eu vou poder tirar suas dúvidas diretas ao longo de uma mentoria, né? Dentro desse processo, a gente vai ter um a um aí para poder tirar as suas dúvidas, seja de formação, seja de dúvidas referentes à aplicabilidade prática, de como é que é uma realidade de vocês. Então, eu vou poder fazer muito
muita questão de poder ter essa troca direta com vocês, para poder esclarecer qualquer dúvida, para poder engatilhar aí um plano de cuidado para o seu paciente, para poder tentar esclarecer alguma coisa que seja pertinente ao conteúdo. Então você também vai ganhar 1 hora de mentoria comigo, 1 a 1, para a gente poder esclarecer qualquer dúvida que você venha ter. Então, de novo, o bônus do bônus é quem está assistindo aqui até o final, MVP 15, 15% de desconto, vai continuar tendo a garantia incondicional, vai continuar podendo parcelar em 12 vezes, sem juros, e também vai ganhar 1 hora de mentoria comigo, 1 a 1, para a gente poder fazer a melhor entrega possível. Então, galera, depois disso tudo que eu falei, a gente está aqui já há 45 minutos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Isso foi muito legal, acho que esse espaço de troca, vocês podem ver que até me anima, né? Tô até suando aqui. Até me anima, porque eu gosto muito desse tema, é muito legal. E é muito legal que eu sei o quanto isso faz diferença na vida de um paciente atleta, de um paciente esportista e de um paciente clínico. Trabalho com clínica médica ainda, passo visita em um hospital, eu sei o quanto tem espaço para isso e sempre que eu posso eu vou aos poucos colocando isso daí dentro da realidade dos pacientes que eu tenho e que eu tenho e os pacientes que eu acabo atendendo, tá? Então depois dessa aula a gente tem 3 cenários possíveis, beleza? Você pode estar se arrependendo amargamente de ter ficado 46, 7 minutos aqui me ouvindo falar, virar as costas e ir embora. Você pode tentar aprender tudo isso que eu aprendi sozinho também, então é uma boa jornada, prós e contras, investimento, tempo, curva de aprendizado e por aí vai. Ou você pode comprar um curso sem risco nenhum, com preço totalmente acessível, comigo e outros profissionais qualificados para poder abordar esse tipo de assunto e você ter uma garantia de que isso daí vai funcionar, porque eu te garanto que isso vai funcionar dentro da realidade do seu paciente. E se você for picado pelo bichinho do exercício físico como prescritor, você vai ter um prazer inigualável de falar desse tema com seus pacientes. Então, eu acho que vocês precisam decidir dentro desse cenário, tá aí. Espero muito, muito, muito que vocês se juntem a gente dentro desse curso de prescrição médica de exercício. Tá muito legal o conteúdo, tá feito com muito carinho, tem muita base teórica por trás e vai ter uma aplicabilidade prática incrível. Vocês vão ver que muitas dúvidas que vocês têm como indivíduos, né, como praticantes de exercício, vocês vão esclarecer e vai ser tudo da melhor maneira possível. Eu tenho certeza para vocês. Eu garanto que a decisão está bem clara, né? Acho que dentro dessas 3 opções que eu coloquei para vocês, a decisão está bem clara. Ignorar tudo, tempo, dinheiro, curva de aprendizado e seguir essa jornada com a gente. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua paciência. Eu espero de verdade encontrar vocês dentro do nosso programa de prescrição médica de exercício. Mais uma vez, MVP 15, 15% de desconto, válido até às 23h59 do dia de hoje. E também 1 hora de mentoria comigo, além de todo o conteúdo dos 6 níveis, milhões de aulas, práticas, teóricas e tudo mais que eu vou trazer para vocês, eu e o pessoal do MVP, a gente vai trazer para vocês. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite, um bom descanso para vocês e a gente vai se ver, eu não tenho dúvida, dentro do nosso curso de prescrição médica de exercício. Muito obrigado de novo, galera. Tchau, tchau. Boa noite.